Vamos para mais uma solução de questão. Dessa vez, uma questão com um nível um pouco mais avançado em relação ao assunto de regra de três composta. Então vamos lá. A questão é uma questão do concurso para a Prefeitura Municipal de Pitangueiras, São Paulo, para a vaga de cirurgião dentista em 2019. Questão 17. Vai dizer o seguinte: uma lavanderia com 15 funcionários são lavadas 1.800 peças de roupa em 24 horas. Qual deverá ser o número de funcionários igualmente eficientes para que a lavanderia consiga lavar 3.600 peças em 20 horas? Muito bem. Então, como foi dito, nós temos aí de novo um problema que envolve regra de três composta. Bom, aqui, além de resolver o problema, vamos apresentar um passo a passo que pode ser útil na solução desse tipo de problema. Nos primeiros passos, Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer em relação a um problema desse tipo é identificar as variáveis. Depois, segundo passo seria montar a tabela de relação. Essa tabela vai dizer para a gente quem é diretamente e inversamente proporcional na comparação. 3, e o terceiro passo é exatamente isso, identificar, no caso, quem é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Seguindo essa ideia, quais são as variáveis aqui que a gente tem na questão? Primeiro, funcionários. É a quantidade, sim. Então no caso seria aqui, minha variável, no caso, funcionários. Ele diz o quê? Que a gente no caso tem, na sequência, vamos identificar a outra quantidade, que no caso seriam as peças de roupa. As peças, aqui no caso, no primeiro momento, relacionada a 15 funcionários, são 1.800 peças. E por último, a quantidade de horas. Nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui horas. No primeiro momento, o trabalho foi 24 horas. E a variável que a gente está procurando no caso é o número de funcionários, então vou colocar aqui de verde, x, necessárias para que 3.600 peças sejam produzidas em 20 horas. Então, essa é a tabela de relação. Agora, o terceiro passo é identificar quem é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Bom, nós temos a relação toda em acordo com o nosso x. Então, vamos primeiro comparar a quantidade de funcionários com as peças. Se eu aumento o número de funcionários, o que acontece com o número de peças? Bom, dá para ver que também aumenta. Se eu aumento o número de funcionários, também aumenta. Então, a gente diz que essa relação é direta, ou diretamente proporcional. Agora, vamos analisar a outra quantidade em relação aos funcionários, que é a quantidade de horas. Vê lá, a quantidade de horas, no caso, se eu aumento a quantidade de funcionários, nesse caso, como eu estou aumentando a minha força de trabalho, eu estou diminuindo a quantidade de horas necessária para realizar a tarefa.
Então, é inversamente proporcional. Muito bem, agora nós temos aí a relação, identificamos quem é diretamente e inversamente, agora vamos para os cálculos. 15 sobre x, que é onde é que está a nossa variável, vai ser igual a primeira quantidade, no caso, que seria a quantidade de peças. A fração é 1.800, está para 3.600. Eu multiplico pela próxima fração, que está a quantidade de horas. Nesse caso, como é inversamente proporcional, a gente vai escrever inverso. Então, vai ficar 20 sobre 24, e não 24 sobre 20. Note aí, vou botar a observação aqui, que a gente inverteu essa fração. Agora, o que a gente vai fazer é simplificar. Nós podemos cancelar os zeros aqui, ó, do 1.800 com 3.600, né? E podemos ainda, após o cancelamento, né, repetir todo mundo aqui. 15 sobre x igual, vai sobrar o 18 sobre 36, multiplica 20 sobre 24. Bom, o que é que a gente ainda pode fazer aqui? Dá para simplificar o 18 com o 36. Dá para simplificar também o 20 com o 24, no caso, dividido por 2. Né? Eu repito todo mundo. 15 dividido por x vai ser igual. Bom, simplificando ali... Não, na verdade, a primeira simplificação aqui, no caso, tem que ser por 18, né? Não por 2. Então, na verdade, a simplificação aqui não é 18 por 36. Perdão. Na verdade, eu estou simplificando 18 por 18. Então, eu vou apagar aqui. Né? 18 por 18 e 36 por 18. Então, no caso, fica 1 e embaixo fica 2, porque 2 vezes 18 é 36. E o resto está ok. O 20 e o 24 dividido por 2 vai ficar 10 sobre 12. Agora, continuando a simplificação, nós vamos ter... Não, dá para a gente simplificar mais ainda. O 10 pode ser simplificado por 2 de novo. E o 12 também. Então, vai ficar 15 sobre x igual a 1 sobre 2, que multiplica 5 sobre 6. Agora ficou fácil. Depois de simplificar tudo, a gente pode escrever, na verdade, 15, que multiplica 2 vezes 6, vai ser igual a x, que multiplica 5. Né? Que multiplica 1 também. Mais 1 aí é a mesma coisa que elemento neutro, então vai ficar 5x. Do lado de cá vai ficar 15 vezes 12. E do lado de lá vai ficar x vezes 5, 5x. Agora a gente isola o x, né? Que a gente quer achar o x, vai ser igual a 15 vezes 12 dividido por 5. Posso simplificar aqui o 15 e o 5, que são múltiplos de 5. Então, por 3, o 15 vai dar 5. Sobra 3 vezes 12, que dá 36. 36 o quê? 36 funcionários. Nesse caso, a opção correta é 36, a letra D. Então, temos aí mais uma solução.